Meus amigos, possam os nossos tutores espirituais, esses diletíssimos amigos da espiritualidade, nos ajudarem para que tenhamos uma noite produtiva em nossos estudos. Nosso tema de hoje, pretendemos falar sobre a lei de causa e efeito, principalmente, que alguns chamam de ação e reação. Há até um livro de André Luiz com esse título, Ação e Reação. Destino e livre-arbítrio. É uma expressão muito usada pelos espíritas, que é a chamada lei do karma. A lei do karma é uma lei muito antiga do hinduísmo, de milênios atrás, que eu chamaria de uma meia-verdade. A lei do karma, ela é amplamente, com muitas vantagens, substituída pela lei de causa e efeito. E quando a gente fala em destino e livre-arbítrio, essas duas expressões parecem antagônicas. Porque destino é aquilo que você vai sair daqui gravado no segundo tal, vai para casa e chega lá no segundo tal e vai dormir hora tal. Destino é assim, tudo está pré-programado. Se isso fosse verdade, nós seríamos uns robôs, não seríamos seres humanos. Não teríamos liberdade. Já o livre-arbítrio é o oposto. Você levanta a hora que quer, sai a hora que quer, faz o que bem entende. Então parecem duas forças antagônicas, destino e livre-arbítrio. Quando, na verdade, elas se complementam magistralmente. Como assim? Pelo nosso livre-arbítrio, que é a grande dádiva de Deus aos nossos espíritos, nós fazemos o que bem entendemos, dentro de certos limites, porque nós somos seres limitados. E com o nosso livre-arbítrio, nós fazemos destino. Aí é que está o pulo do gato. Com o nosso livre-arbítrio, nós fazemos destino. Aquilo que o homem semear, isto mesmo terá que colher, nos ensinou Jesus. O destino é consequência das nossas ações. Então nós vemos, especialmente no mundo espiritual, pessoas, espíritos, que são pessoas sem um corpo de carne, chorando amargamente os equívocos cometidos na terra, que terão que, num futuro, acertar as contas. Por quê, meus irmãos? Porque ação e reação, destino e livre-arbítrio, lei de causa e efeito, ou a lei do karma dos antigos hinduístas, de alguns milênios atrás. Vejam só, amigos, será que Deus não sabia de tudo isso que nós íamos passar? Com certeza que sim, porque Deus sabe tudo. Mas essas lutas enormes que nós travamos na vida, elas são assim, de uma importância que não tem tamanho. Há na botânica uma ciência chamada fitopatologia, que estuda as enfermidades das plantas. As plantas adoecem também. E não é pela lei de causa e efeito. A planta não cometeu crime nenhum para sofrer determinadas agressões. E eu vou mais longe. Os animais têm enfermidades, inclusive de fundo psicológico. Por exemplo, o gatinho está dormindo.
tem um buraco na parede, na outra sala tem água. Ele está dormindo, ele está queimando a água do seu organismo, do seu sono. Aí baixa a água do organismo, ele sente sede. Aí o cérebro dele manda uma informação para a garganta. Aí ele sente sede. Aí ele levanta, atravessa o buraco, vai lá, bebe água e volta para dormir. Os gatinhos são espertos, não? O seu gatinho é muito sabidinho, não é isso? Aí você vai lá naquele buraco, o gatinho voltou para dormir, você vai lá e fecha o buraco com a tampa, com a chave. Aí o gatinho acorda com sede e vai lá e não acha o buraco. Como é que se chama isso? Ele tem uma reação emocional, a frustração. Veja, o gatinho frustrado. Ele não achou o buraco para ir lá na água e teve uma emoção negativa. Aí todos seus processos endocrinológicos reagem e ele pode adoecer. E vai por aí. Então, os animais também adoecem, as plantas adoecem, porque isso faz parte das lutas dos filhos de Deus desde as eras primitivíssimas. E é justamente essa réfrega que faz o espírito se desenvolver. Nos reinos inferiores são lutas muito árduas. É o predador, é a presa, paga com a vida. Por que razão? Porque a alma muito primitiva precisa de choques fortes, um tratamento de impacto, um tratamento de choque, para que a alma vá se desenvolvendo e chegue a ser essas criaturas belas, prazerosas que nós vemos aqui sentadinhas nessa sala. Então, nós, ao galgarmos o reino nominal, é fruto das nossas lutas remotas. Então, a lei de causa e efeito, ela chama a nossa atenção para a nosso senso de justiça subdesenvolvido. Para nós, no estágio, no nosso momento histórico evolutivo, nós somos aqueles seres em que, bom, desde que ninguém saiba, não tem problema. Ninguém viu, não tem problema. Você chega em casa, vai conferir suas compras no supermercado, vieram umas coisas que você não comprou nem pagou. Se nós tivéssemos um senso de justiça, um senso moral muito desenvolvido, o que nós faríamos? Íamos lá no mercado, olha, eu vim devolver essas coisas aqui, não são minhas, eu não paguei por isso. Quando nós nos filiamos à doutrina espírita e começamos a estudar a doutrina, nós começamos a desenvolver o nosso senso de justiça. E aí nós já não fazemos mais isso. Quantas experiências tivemos nós, todos nós aqui presentes, em que podemos, graças a Deus, no momento de felicidade, ver que já começamos a desenvolver o nosso senso de justiça. Então, meus amigos, nós que temos ainda muitos débitos a resgatar, muitos erros graves de um passado próximo ou remoto, nós queremos resgatar. Por que razão? Porque nós não vamos nos sentir bem em sermos promovidos a instâncias superiores da espiritualidade, tendo as mãos sujas do sangue do nosso semelhante. Hoje nós queremos dar um jeitinho. O Evangelho nos diz que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados. O Evangelho nos diz que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados. Só que não diz como. Perceberam isso? Leia lá o Evangelho. No Novo Testamento, não diz como. E é a doutrina espírita, porque Jesus, vendo que aqueles povos ainda não podiam entender uma filosofia tão profunda,
adiou para o futuro, 1800 anos na frente, ele mandaria o Consolador, o Espírito de verdade, que vos ensinará todas as coisas e lembrará tudo que vos tenho dito, meus amigos. Aqui em cima da mesa está o Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros mais importantes da obra de Kardec, para lembrar Jesus. Então, como Jesus perdoa os pecados? Meus amigos, Deus perdoa os nossos pecados através da lei da reencarnação. Porque não é um perdão gracioso. Ah, tá bom, você matou, roubou, esfaqueou, está perdoado, pronto. E como fica a nossa consciência? Porque, meus amigos, aqui dentro da nossa cuca tem um livro divino que é a lei de justiça de Deus. É o seu código de justiça, seu código penal. Nós não nos perdoaremos a nós mesmos enquanto não devolvermos a vida que tiramos, especialmente os crimes graves. Porque se você for alçado a uma esfera da luz, onde estão os espíritos remidos, redimidos, nós nos sentiríamos bem? É como aquela passagem do Evangelho em que o rei vai ao festim das bodas e lá encontra alguém sem a vestimenta nupcial. É uma linguagem figurada do Cristo, que a doutrina tira o véu da letra e nos permite o entendimento. Atai-o de pés e mãos, lançai-o às trevas exteriores, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Veja bem, é a reencarnação. Então a reencarnação é uma bênção celeste. É por isso que torna-se o equívoco gravíssimo o suicídio. As pessoas que põem termo à vida, porque recebem de Deus a oportunidade de se quitar com a lei. Espíritos benignos, aqueles nossos tutores espirituais, aqueles sábios espirituais, eles fazem um estudo do nosso passado e quais são as coisas que nós precisamos ajustar. Então fazem o planejamento de uma nova encarnação, mas com um detalhe, com cautela, para que nós não sejamos submetidos a tormentos muito graves, porque nos levaria à falência. Esses sábios são psicólogos eméritos. Eles sabem até onde nós suportaríamos as nossas dores. Então, temos uma encarnação em que Deus não dá cruz mais pesada que as nossas forças. E aí nós entramos na vida humana, e aí é o perdão do Cristo, é o perdão de Deus, através das oportunidades para nós devolvermos à vida aquilo que tiramos no nosso passado. Nós falávamos no começo dos nossos comentários a respeito da lei do karma dos antigos orientais. A lei do karma, dissemos no começo, é uma meia-verdade. Por que uma meia-verdade? Porque ela só tem o débito, não tem os créditos. Então, dizem as filosofias hinduístas que Deus tem para cada alma um livro. Naturalmente, que a gente não deve dar a isso uma interpretação literal. Mas para cada alma um livro, o livro do karma. Então você fez uma malcriação com a mamãe. Aí, pimba, Deus registra lá, lançar débito. E aí vai acumulando, e segundo essas filosofias,
dias, muitos espíritos, para resgatarem o karma, têm que reencarnar como animais, coisa que nós espíritas não aceitamos. Porque o espírito não retroage, não retrograda. Você não pode, aquilo que já sabe, deixar de saber. Aquilo que você já conquistou, deixar de possuir. A lei de Deus é uma lei evolutiva, ela só caminha para frente. Então, é uma interpretação equívoca, mas que, se nós tirarmos o espírito da letra, nós vamos chegar a conclusões muito interessantes, que se coadunam maravilhosamente com os ensinamentos espíritas. Aquelas pessoas, segundo os hinduístas, que cometeram deslizes muito graves, elas comprometem a sua aparência espiritual e ganham aparências animalescas. É a licantropia. Então, esses espíritos nos assustam. Eu quero crer que as pessoas aqui presentes vão assistir o filme que essa semana vem à luz, é o Nosso Lar. Vai aqui os nossos comerciais, o nosso marketing. Então, André Luiz, quando ele chegou ao mundo espiritual, ele ficou assustadíssimo com as carantonhas dos espíritos que o perseguiam, com aspectos animalescos. Meus amigos, e se fosse só um aspecto animalesco, há aspectos de uma monstruosidade que precisa ter nervos de aço e coração de granito para ver aqueles irmãos nossos. E aquela degradação física do corpo espiritual, em que o espírito retroage na forma, mas não na evolução. E como aquela época hinduísta muito antiga, era difícil explicar isso para as populações. Então, os seus sacerdotes da época falaram que os espíritos muito faltosos reencarnavam como animais. E é por isso que eles não matam uma formiga, nem um mosquito. Olha, mata esse mosquito, que pode ser a reencarnação da sua sogra. Você vai lá e olha só. Então, os animais são respeitados por aqueles monges budistas como reencarnação de espíritos culpados. Mas nós sabemos, e é aí que nós vemos, como a doutrina espírita é a filosofia mais avançada na atualidade à disposição do planeta terrestre. A humanidade terrestre pode beber luzes extraordinárias na doutrina espírita, porque Jesus a isso nos advertiu. Eu vos enviarei o Espírito de verdade e ele vos ensinará todas as coisas. E, meus amigos, peguem a obra de Kardec e ela tem mais esclarecimentos que nós podemos suportar. Sobra orientações espirituais. Então, quando nós nos sentimos no mundo espiritual, os desencarnados em situações mais difíceis, eles usam uma expressão, a esfera do esquecimento, é a Terra. E é mesmo. É tão bom, meus amigos, nós esquecemos os nossos erros graves, ressurgimos nos braços da mamãe, não é isso? Que nos acalenta. Eu lembro, a mamãe dizia que eu era bonitinho. Imagina, hein? É porque ela usava óculos. Então, era míope, enxergava mal, dizia, mas meu filho é tão bonito. Mas qual é o filho que não é bonito para a mamãe? Então, esses técnicos espirituais nos organizam existências para nós resgatarmos os nossos débitos pela lei do amor.
Misericórdia quero e não holocausto. Nós não precisamos resgatar pela dor. Podemos resgatar pelo amor. Meus amigos, o livro Ação e Reação, de André Luiz, ele nos conta um caso verídico, assim muito ilustrativo da lei de causa e efeito. É o caso de que um moço viu que o pai já estava velho, um rico fazendeiro, ia deixar a fazenda para os 3 filhos. E o rapaz se encheu de ganância. E elocubrou um plano maquiavélico para tirar a vida dos seus irmãos. Preparou uma garrafa de bebida e ali adicionou um suporífero violento e convidou os irmãos para uma pescaria de barco no lago. E lá foram os 3 pescar no lago. E a garrafa de bebida ficou ali à disposição. E os 2 jovens, infantilmente, começaram a tomar aquela bebida e lá para as tantas caíram desacordados. Então, aquele mal intencionado virou o barco, fazendo com que os 2 jovens se afogassem. E nadou até a borda do lago, gritando socorro, que o barco tinha virado. Resultado: as autoridades acreditaram, e tudo passou em brancas nuvens, os pais faleceram, ele herdou a fazenda, mas nunca mais teve paz. Em todo lugar parecia ver como realmente via. A visão espiritual, meus amigos, requer um certo treinamento para nós separarmos o que é espiritualidade e o que é a nossa visão pessoal, a nossa tela mental. Então, meus amigos, aquele rapaz nunca mais teve paz. Para encurtar a história, ele desencarnou mais tarde, anos depois, e foi colhido pelos 2 irmãos numa vingança terrível. Esse domingo do Evangelho do Lar em Casa, nós estudamos um ponto do Evangelho em que Kardec faz um estudo sobre lavar a honra com sangue. Meus amigos, se você tem uma arma, guarde-a muito bem guardada. Porque a arma que nós usamos contra o nosso semelhante, não adianta matar o corpo. Esse espírito desencarnado, ganhamos um inimigo terrível. E com o ódio que nos dedica, ele contará com a assessoria de espíritos perversos. E a situação será ainda muito mais grave. Então este cavaleiro sofreu horrores no mundo espiritual até ser socorrido. Então, meus amigos, socorrido, ele trabalhou muito. Aí entra o conselho de Jesus, a advertência da sabedoria do Cristo. A caridade cobre a multidão dos vossos pecados. Então eu vejo que errei, me regenero, passo a trabalhar, a usar o conselho de Jesus a longo prazo. E aquele espírito trabalhou 50 anos pelo próximo e conquistou muitos méritos. E esses méritos permitiram aos seus tutores espirituais plasmarem uma nova encarnação. Para resumir a história, senão ela ficaria muito longa, ele volta à Terra, casa-se com a mesma mulher que participou daquele episódio doloroso, herdou novamente a Terra e o casal recebeu como filhos aqueles 2 irmãos que foram mortos no lago. Então vejam, meus amigos, a maternidade é uma bênção extraordinária.
Eu sei que a mulher naquela sala de pré-parto, os homens não fazem ideia, todas as mães sabem disso, o esforço hercúleo para dar à luz aquela disputa entre o crânio do bebê e a pelvis, para que naquelas contrações uterinas advinha a luz. E depois a mãe recebe aquele filho com uma alegria enorme. Jamais os homens ou a filosofia vai explicar o mistério da relação entre mãe e filho. A mãe se transporta para o filho, sofre todas as agruras na gestação, no parto, na criação, e quando ele é adolescente, ele ainda diz que ela está velha. Você é um traste, velha. É a nossa ingratidão de filhos, que não sabemos reconhecer o esforço desse ser santificado. Porque ser mãe, meus amigos, como diz o ditado, é sofrer no paraíso. É aquele espírito de renúncia. Freud atribuiu tudo ao sexo. Equivocado, pedimos vênia ao sábio, que teve como valor o pioneirismo dos estudos psicológicos, da psicanálise, pai da psicanálise. Mas ele cometeu um equívoco, porque ele tomou o efeito pela causa. Para Freud, o sexo era a causa de todas as coisas, quando, na verdade, a causa, nós somos filhos de Deus, e Deus é o Criador, e como filho nós somos co-criadores, e nós criamos. Então o sexo é instrumento do poder criador, ele não é em si o poder criador, ele é a ferramenta, não é o operário, ele é o instrumento, não é a obra. Então, meus amigos, aquela mulher coautora daquele crime lastimável recebeu como filhos aqueles dois espíritos revoltosos para amá-los, conchegá-los no próprio peito. E aquele pai, amá-los como pai. Então nós vemos, meus amigos, a caridade cobre a multidão dos nossos pecados. E aquele casal pagou com amor o crime cometido no passado. Então, como diz o ensinamento cristão, misericórdia quero e não holocausto. Então, meus amigos, a lei de causa e efeito era do nosso mais santo interesse. Nós queremos resgatar os nossos erros passados para nos liberarmos. Quando o Evangelho nos diz que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, mas não diz como, porque a humanidade não podia entender aquela época. Entre os judeus havia um sábio, que era senador dos judeus, chamava-se Nicodemos. E Nicodemos foi procurar Jesus na calada da noite, mas mestre, como pode, eu já sendo velho, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Vejam só, amigos. Aí surgem mil explicações dos opositores da lei natural da reencarnação. Vejam, Jesus e Nicodemos estavam falando de reencarnação. Vejam bem, como posso eu, já velho, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus respondeu, mas tu és mestre em Israel, desconheces essas coisas? Em verdade, eu vos digo que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Meus amigos, a gente liga a televisão e todo dia, com muito pesar, nós vemos aquelas
lutas fratricidas entre judeus e palestinos, lá o Irã, o Iraque, cenas assim, chocantíssimas, 50, 60, 80 pessoas mortas com uma bomba, meu Deus do céu, iraquiano matando iraquiano, aquele banho de sangue, meus amigos. Se o Papa for lá e fizer um discurso, adianta alguma coisa? Qual filosofia vai conseguir apagar essas divergências terríveis entre povos adversários? Meus amigos, essa é a missão do Espiritismo. Só a doutrina espírita vai unir os povos, porque ela nos traz uma verdade incontestável, capaz de fazer demover uma pedra, arrancar lágrimas de uma estátua de pedra, porque o palestino de hoje será o judeu de amanhã. O judeu de hoje será o palestino de amanhã. O americano de hoje será o árabe de amanhã e o árabe de amanhã será o americano. Então, meus amigos, a lei da reencarnação é a única capaz de demover as diferenças dos povos e nos fazer enxergar que Deus é a luz universal, que somos irmãos uns dos outros. Vou odiar uma pessoa porque tem uma cor de pele diferente da minha, um talho de olhos, um tipo de cabelo. Então, a nossa humanidade procura motivos para odiar. Quando o Evangelho nos manda amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, porque somos irmãos. Então, meus amigos, a lei de causa e efeito chama a nossa atenção. O erro que fazemos hoje, nós estamos semeando espinhos para o amanhã, ou os espinhos de hoje é a nossa sementeira do outro. Então, a doutrina espírita é claríssima, ela é lógica, ela é inteligível, é a fé raciocinada. Eu aprendo com a doutrina que mais vale esquecer as minhas diferenças com o meu semelhante, amar a todos, respeitar a todos, orar por todos, e alcançaremos a paz de nossos espíritos. Meus amigos, que esses bons e nobres amigos espirituais que nos visitam nessa noite, que eles possam nos dar a sua bênção, esse passe magnético espiritual que sentimos em nossa alma para a nossa felicidade, o nosso bem-estar. O Evangelho, meus amigos, antes de ser um repositório de máximas, ele é, acima de tudo, a luz das nossas vidas. Jesus é o nosso dileto amigo, que caminha ao lado conosco, nos amparando, nos estimulando, elevando as nossas almas para as expressões espirituais superiores. Agradeço a esses amigos que nos trouxeram os seus conceitos, que traduzimos na nossa imperfeita e dicinada linguagem, do nosso modesto conhecimento. Agradecemos a todos esses benefícios recebidos. O Senhor nos guarde em sua paz, que assim seja.